Bondoso Deus, nós pedimos a vossa bênção sobre nós nesse momento, para que nós estejamos todos atentos, Senhor, e buscando entender, colocando a nossa vontade juntamente à vossa vontade, entregando, Senhor, mais uma vez, os nossos corações, para que Cristo então possa se entronizar através do seu Santo Espírito, que Ele esteja conosco neste momento, que Ele abençoe essa apresentação, que eu seja um instrumento usado por Ti, Senhor, e que eu possa dividir aqui nessa reunião e também receber, através da vossa bênção, ensinamentos para nos tornar capazes cada vez mais, Senhor, de entender o momento em que vivemos, a dispensação em que vivemos, e colocar a nossa vontade de cada vez aprender mais, nos afastarmos da ignorância que temos, mas que não queremos permanecer, na qual não queremos permanecer. Eu peço, Senhor, a vossa bênção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, gente, o assunto que eu estou propondo, né, a gente dividir hoje aqui as informações, é sobre a 14ª emenda. A princípio, eu coloquei um título, né, assim, para chamar a nossa atenção, em primeiro lugar também a minha, de uma forma para que nós nos sintamos capazes de buscar o conhecimento. A gente teve excelentes exemplos agora ontem no nosso estudo do início do sábado com Daniel, hoje com o estudo do João Pedro, e eu espero agora também poder trazer algo mais que nós possamos juntar, né, para os nossos conhecimentos. Quem já tem o conhecimento, talvez aprimorar ou relembrar. Eu também vou pedir a ajuda de vocês, a participação de vocês. E por que eu não coloquei, assim, já de uma vez, a 14ª emenda? Porque a minha intenção era, primeiro, chamar a nossa atenção. Segundo, como eu disse, em primeiro lugar, era para mim, porque quando eu disse, você é capaz? Eu estou me colocando também em primeiro lugar, porque nós sabemos que hoje nós somos nós somos sacerdotes e somos chamados a ensinar, a começar a ensinar, a passar informação. E uma das informações o que mais me dificultava, assim, quando começava a falar sobre leis nos Estados Unidos, eu pensava, mas por que, né, devo saber das leis dos Estados Unidos? Eu sei que a gente já passou dessa fase, a gente já sabe que é um assunto profético, então, portanto, nós devemos acompanhar. E a minha experiência do início me trouxe esse estímulo para hoje também vir aqui dividir um pouco disso, né? Nós sabemos que a anciã Tese e o ancião Parminda têm trazido para a gente sobre esses assuntos, né? E em particularidades também com alguns casos, mas nós sabemos também que nós temos entre nós irmãs, que têm uma certa dificuldade, ainda não compreendem, ou que gostariam de compreender melhor. Isso não faz com que a pessoa deixe de acompanhar a mensagem, mas quanto mais entendimento, quanto menos a ignorância, no sentido, né, de ignorar o assunto, de não saber sobre o assunto, melhor para nós, porque é o que está sendo proposto para nós agora, no Clamor da Meia-Noite, são mais informações, né? Sempre mais informações externas que têm a ver com tudo que está sendo pregado agora com relação à igualdade. E, para começar, eu vou colocar para a gente ter uma introdução falando de como é dividido o poder nos Estados Unidos, né? Isso já é um assunto que já foi muito falado, mas a gente
dar de novo a introdução, vamos novamente falar, né? Como é dividido o poder nos Estados Unidos? Nós sabemos que são em 3 ramos, né? Que é dividido. Nós temos o poder legislativo, né? Que inclusive está no 1º artigo da Constituição. O poder legislativo é composto por 100 senadores, né, que na verdade é o Congresso dos Estados Unidos, é composto por 100 senadores e 435 membros da Câmara de Deputados, né, que seria esses 435 membros, é como a gente ouve falar também da Casa de Representação, né, House of Representatives, a gente ouve falar, mas que na verdade é a Câmara dos Deputados. E a função primária da parte legislativa, fazer leis e aprovar, né, nome de juízes e magistrados federais, porque os magistrados federais são indicados, e então, a partir daquela indicação que é feita pelo presidente dos Estados Unidos, esse juiz depois vai ter que passar, né, no Congresso por uma sabatina, né, ele vai ser questionado, e, se for aprovado, ele passa a ser um juiz na Suprema Corte dos Estados Unidos. E, além de fazer leis, aprovar juízes, magistrados federais, aprovar o orçamento federal e declarar guerra. Então, essas são as funções do Congresso dos Estados Unidos, do poder legislativo. E depois nós temos, a gente pode colocar os detalhes, né? Cada estado tem 2 senadores e um determinado número de deputados, dependendo do número de habitantes desse estado. Então, se o estado tem maior número de habitantes, ele vai ter maior número de deputados, né? Daí a razão pela qual alguns candidatos focam as suas campanhas, põem o maior ênfase das suas campanhas nos maiores estados, que vão ter mais deputados, né? E é o 2º artigo, não, continua aqui ainda. Vamos para o 2º artigo da Constituição. No 2º artigo da Constituição, nós temos o poder executivo. O poder executivo, ele é descrito também na Constituição, e ele é composto pelo presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos, que são responsáveis por aplicar as leis que o Congresso aprova. Trabalha diretamente com um grupo de assessores, que é conhecido como um gabinete, mas, em suma, é o presidente e o vice-presidente no poder executivo. Depois nós temos o 3º ramo, que é o judiciário. O judiciário é composto por todos os tribunais do país, desde as cortes dos distritos federais até a Suprema Corte americana. Então, nós sabemos que os Estados Unidos têm 50 estados, e cada estado tem o seu judiciário, né, composto pelos seus tribunais e as suas cortes estaduais. E esse judiciário, a função primária dele é interpretar as leis do país e punir aqueles que as desobedecem. Essa é a parte do judiciário. E a mais alta corte, porque cada estado, são 50 estados, cada estado tem a sua corte. A mais alta corte, acima de todas, é a Suprema Corte. E a Suprema Corte ela é composta por 9 juízes. Como nenhum outro emprego no governo americano, esses juízes são nomeados para toda a vida. Então, uma vez que ele for nomeado, que ele for aprovado, depois de passar pelo questionamento que ele passa no Congresso, ele, então, vai ocupar essa cadeira na Suprema Corte, esse juiz vai ocupar essa cadeira na Suprema Corte vitaliciamente.
é vitalício, nem sei se existe vitaliciamente, vai ser um juiz vitalício, né? Até que ele faleça ou se ele desistir, né? Então, fora isso, ele é um juiz da Suprema Corte. Esse assunto, falando sobre o assunto dos Estados Unidos, como os três ramos, né, de justiça do Estado, os três ramos de organização dos Estados Unidos, é um assunto de importância profética. Tanto Parminder, quando até traz isso para a gente, tem trazido nas últimas campanhas com mais ênfase, e nós devemos estar bem informados e entender como isso funciona e quais as funções que cada autoridade tem. Então, para a gente colocar assim de uma forma, eu vou colocar aqui de uma forma visual para nós, né? Para a gente ter uma visão mais ampla de tudo isso, que nós temos. Eu vou dizer quais são os ramos, né? Nós temos o legislativo, nós temos o poder legislativo, né? E nós já colocamos que a principal, né, função do poder legislativo é criar as leis, né? E aprovar o nome de juízes e o orçamento federal, e também, se for declarado guerra, é o poder legislativo que vai estar declarando essa guerra. Depois nós temos o poder, que é o Congresso, né? Eu posso colocar aqui já de uma vez o poder legislativo, que é representado pelo Congresso. Depois nós temos o poder executivo, aliás, temos o legislativo, depois nós temos o poder judiciário, vou colocar assim. Que o poder judiciário é representado pela Suprema Corte. Vamos colocar assim, a autoridade máxima, né, do judiciário é a Suprema Corte. E nós temos o executivo. O executivo, vou colocar aqui como sendo o presidente, né? O presidente, o vice, o seu gabinete. Certo? Então, colocando dessa forma, a gente já respondeu quais são os ramos, são esses três ramos. Quem os administra? O Congresso no Legislativo, a Suprema Corte no Judiciário e o presidente no Executivo. E como trabalham juntos, né? Na verdade, como já disse para vocês que são 50 estados, e cada estado também tem a sua corte, essa parte seria a parte do federativo, certo? Então, como que essas três partes trabalham junto? Elas vão estar sempre, esse sistema foi criado para que sempre duas partes estejam fiscalizando a outra. Nós vamos ter sempre duas partes fiscalizando a outra. Porque assim nós não precisaria, né? Deixa eu apagar isso. Precisaria ficar meio papagaiado. Né? Depois eu conserto ele.
Então, em suma, colocando assim, de forma bem resumida, assim, visualmente, seria isso aqui, certo? Então, sempre tem duas partes fiscalizando a outra. E aí, nós sabemos que, na Suprema Corte, são 9 juízes que julgam aqui na Suprema Corte. E como nós já falamos, eu já falei antes, esses 9 juízes são apontados, né, pelo presidente da República, quando um falece ou sai, geralmente é por falecimento, né, porque é vitalício, se ele é apontado pelo presidente, se a Câmara, na verdade, aqui, né, Suprema Corte, isso. Se a Câmara aprovou, né, a partir da indicação do presidente, a Câmara aprovou, fez essa batida, foi aprovado, ele é juiz, ele está agora na Suprema Corte e vai julgar, porque a Suprema Corte também ela age como um órgão que vai checar se as leis estão sendo obedecidas. Porque sobre todos esses poderes aqui, maior, porque a gente sempre tem a tendência de pensar que o poder executivo é a maior autoridade de um país, né? A gente vai pensar que no caso seria o presidente, mas aqui maior que todos esses ramos aqui, que vai reger todos esses ramos aqui, no caso aqui eu vou colocar, né, federal. Então, a Constituição Federal é que vai estar checando. Então, esses juízes da Suprema Corte, eles trabalham sob, né, a interpretação da Constituição Federal. Né? E mesmo que tendo 50 estados, e cada estado tendo as suas cortes e as suas constituições, essas leis, essas jurisdições, né, essas legislaturas desses estados não podem não podem divergir da Constituição Federal. Porque se por um acaso acontece, que já aconteceu, de uma lei de um estado, ela ser uma lei que ela vai contra a Constituição Federal, o que pode acontecer, nós temos, dá um exemplo, né? Nós temos 2 pessoas, 2 indivíduos. E nos Estados Unidos, gente, é muito comum as pessoas abrirem processo contra outras pessoas, contra empresas, é uma coisa muito comum abrir processo. Então, uma pessoa, vou colocar aqui a pessoa A e a pessoa B. E a pessoa A não está satisfeita com alguma ação da pessoa B ou da empresa B, né? Tem um caso que é bem interessante, que eu me lembro da época que vivi nos Estados Unidos, que as pessoas estavam processando a McDonald's. E eles estavam processando a McDonald's porque a McDonald's, até então, ela não vendia café. Outras empresas eram mais famosas vendendo o café e o alimento que o americano tem tradicionalmente costume de comprar, que era donuts, né? Os donuts e o café. Então, a McDonald's começou a fazer o café e também a vender café. Porém, eles não tinham a embalagem apropriada, porque as pessoas colocavam muito, deixavam o copo de café num porta-copo no carro. E, com isso, às vezes, balançava, dirigindo o carro, e esse café virava nas pessoas.
Então, aconteceu que algumas pessoas se queimaram com café quente. A gente pensaria assim, se pensar que o café quente, você não pode deixar num lugar que vai te queimar. Nós pensaríamos, é um problema seu, você deixou o café assim. Mas eles pensaram, não, a McDonald's foi irresponsável ao colocar para vender café, mas porém não oferecer a embalagem correta, a embalagem que não oferecesse perigo, já sabendo que era comum na cultura americana ter usar o dispenser, né, para copos, o porta-copos para colocar o café. Então, com isso, tinha uma pessoa primeiro processou, ganhou, e depois apareceram vários outros processos. Então, assim, no caso, como eu coloquei aqui, né, agora partindo para um outro caso, a pessoa A está insatisfeita com a pessoa B ou a empresa B por algum trabalho, houve algum problema entre eles, e essa pessoa está processando a pessoa B. Essa vai para a corte do seu distrito, do seu estado, né? Esse problema. Se não resolveu, ou se resolveu, claro, vai ter que chegar a um consenso. Vamos colocar no consenso que a pessoa B perdeu. Ela perdeu o caso aqui, não foi favorável a ela. E para essa foi favorável. Essa pessoa B pode levar este caso adiante e recorrer. E dependendo de como ela vai recorrer, porque também não quer dizer que qualquer caso vai parar na Suprema Corte, mas dependendo porque é preciso também um valor considerável para você levar um caso comum para a Suprema Corte, né? Mas vai haver uma avaliação, um processo de avaliação, se cabe a esse caso entrar, né, para ser julgado na Suprema Corte, se a Suprema Corte aceita ou não. Muitas vezes vai acontecer que a Suprema Corte vai dizer que o veredito que foi dado, né, lá no Estado, que foi decidido pela Corte do Estado, é aquele e pronto. Mas pode haver uma interpretação, né, de todo o acontecimento, sempre com respeito ligado à Constituição Federal para aceitar esse caso. E aí vai se julgar, vai saber se vai ser positivo ou negativo para esse caso. Claro que os casos que chegam à Suprema Corte, se este caso é aceito, outros casos semelhantes a esse caso aqui dessa pessoa B, já vai usar já desse benefício, porque já foi à Suprema Corte e já conseguiu ser atendido, né, no que ele precisava. Então, colocando assim de forma visual, a gente vai entender que a Constituição ela está ali para defender, para guardar os direitos e os deveres de todos os cidadãos. Nenhum cidadão americano tem um privilégio qualquer acima da Constituição, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos. Todos estão sob a guarda, né, assim, do poder supremo da Constituição nos Estados Unidos. Então, aí a gente vem para a forma como a Constituição foi feita, né? Como ela foi implantada nos Estados Unidos. Os fundadores, quando pensaram em colocar a Constituição, eram apenas 13... eu agora esqueci a palavra. Mas vou dizer estados, tá? Eram apenas 13 estados que se juntaram para poder fazer essas leis. Não é estado, mas eu vou me lembrar a palavra aqui. Vocês me desculpem por agora. Será que é colônias? Não é colônias.
Desculpa. Mas eu vou me lembrar aqui no decorrer do assunto e vou voltar e colocar para vocês. No momento, vou colocar como status, né? E agora vou me aventurar a desenhar mais ou menos o que seria aqui o mapa dos Estados Unidos. Muita coragem minha, né? Vamos colocar assim. Ai, gente, não tem nada parecido. Mas vocês, não, por favor, não olhem o desenho. Olha a intenção. E nós vamos... esses fundadores que fizeram essa Constituição, eles colocaram, eles tiveram a ideia assim, de colocar a Constituição, por quê? Eles não queriam que o presidente atuasse, porque, lógico, essa terra foi os Estados Unidos, né? E quando os fundadores ali chegaram, eles vieram de onde? Eles vieram de reinos, né? de nações que eram conduzidas por reis. E o que eles queriam? Eles não queriam que agora, nos Estados Unidos, fosse assim também, fosse tudo dependente de um governante apenas, que o governante fez e nunca está errado, e assim é. Então, qual foi o desejo deles? É que tivesse justamente essa condição de que outros ramos pudessem estar conduzindo o país, e então a Constituição, que ia garantir, né? Como coloquei, nem o presidente está acima da Constituição. Então, essa foi a intenção. E, no caso, foi George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, John Hancock, James Madison e Alexander Hamilton. Eles seria mais ou menos como se fosse essa parte, tá, gente? Dos Estados Unidos. E aqui vamos dividir em 13, que eu não estou lembrando o nome agora, mas vou falar para vocês já já. Não, a divisão, lógico, não era assim, mas a intenção deles era o quê? Selar todos os Estados Unidos com a mesma lei. Embora que toda essa terra não estivesse ainda toda unida, né, ou consolidada, mas a intenção era, vamos fechar para que isso não seja modificado. Né? Então, a Constituição... E para haver uma modificação na Constituição, há uma dificuldade muito grande. A modificação que pode ser feita na Constituição são justamente as emendas. E para uma emenda passar, para ela ser aprovada, é difícil. Haja visto que desde 1992 nenhuma emenda passa nos Estados Unidos, passou nos Estados Unidos. Outras nações, às vezes 2 por ano, né, dependendo de cada nação. Mas nos Estados Unidos, não, ela ficou engessada, ficou difícil, porque você precisa de 2/3 de votos na Câmara do Congresso, no Senado, depois você precisa da legislatura. E um desses 9 juízes já falecido, o Scalia, ele fez um estudo e comprovando que nos Estados Unidos hoje, a gente já sabe, né, da polaridade dos Estados Unidos. E hoje é um dos estados mais polarizados, né? Um dos países mais dividido, né? Nós sabemos que temos os republicanos e os democratas, e esse juiz fez o estudo e colocou como quase que praticamente impossível uma emenda passar nos Estados Unidos hoje, porque com apenas 2% da população sendo negativo a essa emenda, é o bastante para essa emenda não passar. Então, vocês imaginam, se 2% de toda a população disser, não, nós não concordamos, então já é o bastante para não passar. Daí a gente vê como ficou engessada essa Constituição. E mais ainda, nós vemos a importância das emendas que passaram, as emendas que existem, né? E dentro dessas emendas a gente vai entrar para poder colocar assim com mais detalhes sobre
as emendas, principalmente a 14ª emenda, que é a emenda que o Parminder e a TES ultimamente têm passado para a gente nos estudos, né? Ainda falando da dificuldade, né, para passar as emendas representando, né, esses 50 estados, ser aprovado para poder chegar a ter uma emenda, para vocês terem uma ideia, de 11 mil emendas apresentadas, apenas 27 delas foram aprovadas. Então, daí a gente vê a dificuldade que é para tocar na Constituição Federal. Mas, para tudo, a gente sempre sabe que, como o João bem colocou no estudo dele, a gente sabe que Satanás ele não é aquém de todos os conhecimentos. E por isso, mais uma vez, vamos colocar, nós temos que ser capazes de entender também sobre a legislação, para que nós possamos, como mensageiros, né, que vamos ser da igualdade, nós possamos entender toda essa trama que é feita para chegar a leis injustas, a leis que vão massacrar a minoria, quando a gente sabe que, na verdade, a Constituição é para garantir a segurança e os direitos, deveres também das minorias, de todos os civis. Então, com certeza, já está sendo manipulado, né, de alguma forma, para que hoje a Constituição, porque a mudança, se você precisa fazer uma mudança que vá suprimir, que vá reprimir aquilo que os conservadores não aprovam, o que eles vão ter que fazer? Daí a importância dos estudos, que até sempre nos pediu, e eu me lembro bem que até quando começou em julho, não me lembro se foi julho ou agosto de 2019, a anciã começou a nos passar sobre vacinas. E é um assunto que, naquela data, você poderia pensar, por que estudar sobre vacinas? E a Tess começou a trazer para a gente sobre vacinas na escola da França, e ela começou a nos mostrar o que era uma vacina e por que a vacina era importante. Eu confesso para vocês que, na época, eu fiquei um pouco sem entender muito bem, porque, como não sou adventista de berço, eu não sabia que alguns adventistas não tomavam vacina, né? Então, eu ficava pensando, por que está falando sobre vacina, né? Mas ela foi aumentando essas informações para a gente. E uma coisa que a Tess colocava, que é uma frase que eu gosto de usar e que eu achei muito importante para nós, que eu ouvi muito da Tess, é que nós precisamos alimentar as nossas células de memória. Porque a vacina nada mais é do que uma memória que é colocada nas nossas células, uma memória que é ativada nas nossas células, né? Nós, quando tomamos uma vacina, na verdade, a gente está tomando o vírus, né? Ou parte dele, para que o nosso corpo possa reagir. Então, se uma outra data nós contrairmos esses vírus, o que vai acontecer? As nossas células já têm memória para poder lutar contra esse vírus. E a Tess colocava muito isso para a gente quando ela estava ensinando também sobre vacinas, de nós alimentarmos a nossa célula de memória, de nós começarmos a entender sobre vários assuntos e estudar e ver como atualmente tem sido falado pela anciã e pelo nosso ancião, que nós devemos colocar a prioridade, né? a nossa prioridade, o que representa esse movimento na nossa vida. As nossas prioridades, as nossas buscas, né? Os nossos estudos. Então, falando sobre isso, células de memória, e também na mesma data a Tess falava sobre a maioria moral. A maioria moral nada mais é do que também uma visão que foi tida
também, desde alguns anos atrás, né? A gente pode trazer um outro estudo falando sobre isso, deve ter estudos, já tem estudos, né? Falando sobre isso, mas a maioria moral nada mais é do que uma visão de um desses juízes aqui, porque ele percebeu que se entre esses juízes, porque esses juízes são pessoas comuns, né? Esses juízes comuns no sentido de eles são, como o Parminda bem colocou, são cristãos, eles têm a metodologia deles, eles têm as ideias deles pré-concebidas, né? E a visão de interpretação da Constituição. E o Parminda coloca ainda assim, como nós, cristãos como nós, que se nós colocarmos um versículo da Bíblia para lermos e discutirmos, né? Cada um colocar o que entende, nós não vamos entrar em acordo, porque muitos de nós vamos pensar diferente a respeito daquele versículo. Assim, é também com os juízes, né? É lógico que eles têm uma responsabilidade e têm que trazer uma bagagem para chegar até ali, mas juízes que são conservadores estão sentados também nessas cadeiras. Então, nós temos juízes liberais, nós temos juízes conservadores, nós temos juízes que não são conservadores, mas que também não são liberais. Então, a gente tem toda sorte de interpretação. Vão usar metodologia diferente também. Mas eles vão estar usando a Constituição para fazer isso. Se nós não entramos em acordo quando nós lemos a Bíblia, um versículo da Bíblia, então vai haver acordo em uma emenda ou em uma lei na Constituição, talvez o geral, né? Mas aí as interpretações podem sair e fluir de acordo com a experiência de cada um. E, lógico, cada presidente quando ele vai propor, né? Quando ele vai apresentar um juiz, propor aquele juiz para ser um juiz da Suprema Corte, ele vai procurar um juiz que condiza com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele espera, como ele espera governar, né? E nós temos uma experiência que é bem próxima de nós, desses 9 juízes, que é da juíza que faleceu em 2020, faleceu em julho em agosto de 2020, né? Que é a juíza, vou colocar o nome dela aqui, Ruth Bader Ginsburg. Que também, em algumas notícias, nós vamos ver, se referir a ela como RBG, que são as iniciais do nome dela, né? Eles fazem uma comparação, porque ela era conhecida como notória nos Estados Unidos. E tem uma música que fala do notório BIG. Esse BIG já é um outro assunto. É um assunto sobre rappers e tal, mas ele era famoso, chamado de notório. E ela, apesar de idosa, né, era uma mulher idosa, mas assim, ela era liberal. Ela era do bloco moderado liberal. A Ruth Bader Ginsburg, ela foi juíza desde 1993. Ela foi apontada por Bill Clinton em 1993 e foi aprovada, e ali naquela cadeira, né, como juíza, na Suprema Corte, ela atuou por 27 anos, até o falecimento dela, que foi no ano passado, em 10 de agosto. Ela foi a segunda mulher na Corte Suprema, na Suprema Corte, né? Ela é judia, era do bloco moderado liberal, e uma voz ativa para a igualdade de gênero
né? Por isso, vale a pena ressaltar para a igualdade de gênero, os direitos dos trabalhadores e a separação igreja e Estado. Então, Ruth Bader Ginsburg teve que ser substituída, porque ela faleceu, agora ela não estava mais, essa cadeira ficou vazia. E o presidente, então, teria que indicar uma juíza para ocupar essa cadeira. E se for em 2020, nós sabemos, o presidente era Donald Trump. Então, vocês acham que Donald Trump escolheu uma juíza com as mesmas características da Ruth Bader Ginsburg? Não. Ele escolheu uma juíza com características totalmente conservadoras. E se nós temos mais juízes conservadores, em consequência, nós vamos ter a interpretação da Constituição também de forma conservadora. A Constituição deve regular e pacificar os conflitos de interesses de grupos que integram uma sociedade. Para isso, estabelece regras que tratam desde os direitos fundamentais de cada cidadão, até a organização dos poderes, a defesa do Estado, da democracia, a ordem econômica, social. E a Constituição, desde que implantada, ela foi ratificada em 1789. Deixa eu dar uma apagada aqui. Em 1789, a Constituição foi ratificada. Mas essa questão dela ser ratificada abriu um precedente para que outras tentativas, né, de mudar a Constituição também fossem feitas. É até de se espantar que a Constituição dos Estados Unidos tenha recebido emendas, tenha sido ratificada, de tão difícil que é uma coisa, foi realmente blindada, é bem difícil de chegar a esse consenso, é a dificuldade de consenso. E em se tratando de humanos, né, seres humanos, a gente tem essa dificuldade forte, né, de chegar a um consenso. E nós sabemos que ela foi ratificada e a Constituição, dessas 27 emendas, né, nós sabemos que 10 dessas emendas, elas são o que é chamado só um minutinho que minha página saiu. Ok. Dessas 27 emendas, nós sabemos que nós temos nós temos as 10 primeiras, que é conhecido como a Declaração dos Direitos Humanos. Deixa eu tirar aqui. As 10 primeiras são é a Declaração dos Direitos. Declaração dos Direitos, que inclui algumas liberdades mais conhecidas dos Estados Unidos, que é muito, muito falado, muito comentado, né, nos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão,
a liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo. Então, dentro dessa declaração dos direitos, né, a gente vê bem ressaltado isso, a liberdade de expressão e o direito a um julgamento justo. Depois, nós podemos ver que há vários aspectos sobre todas as emendas. Aqui nós estamos falando até a 10ª, né? Declaração de Direitos, nós vamos colocar aqui, que aqui até trata da 10ª emenda, né? De 1 até a 10ª, tá? Da primeira até a 10ª emenda. Depois disso, nós, dentro do movimento, antes, né, colocando, dentro do movimento, nós já ouvimos falar sobre a 2ª emenda dos Estados Unidos, que é a emenda que trata sobre o armamento, né? Eu vou ver se tem aqui a 2ª emenda, que trata sobre armamentos. E a gente sabe já de todos os conflitos que essa liberdade nos Estados Unidos já trouxe e traz, né? Qualquer pessoa pode possuir arma de fogo. E o movimento também já tratou sobre isso. Em 2019, foi visto sobre isso, estudo sobre a 2ª emenda. Depois, nós sabemos sobre a 13ª emenda. A 13ª, a 14ª e a 15ª emenda, essas 3 emendas, elas passaram de uma só vez. Foram essas 3 emendas de uma só vez. E, para destacar, né, colocar aqui a importância da 14ª emenda para a nossa dispensação. É o que os nossos anciãos têm trazido para nós. A importância da 14ª emenda, ela é considerada também, o Parmenter gosta de colocar, como o meio do caminho. Meio do caminho porque são 27, quase que ela poderia ser o meio do caminho aqui também, se fossem 28, né? Mas ele considera também aqui, nessa situação, entre as outras 2 emendas, a 13ª e a 15ª. Então, nós temos a 14ª emenda, também considerada pelo Parmenter como o meio do caminho. Há vários aspectos sobre essa emenda, e o mais frequentemente, que ela é a mais frequentemente litigiada, quer dizer que é a parte da Constituição, nós podemos colocar de uma forma geral, mais usada, né, para igualdade, para equalidade nas disputas jurídicas, é usada a 14ª emenda. O Gabriel colocou ali. Vou para ver. Se fosse 28, não seria o meio do caminho, sendo 27, é sim. O Gabriel colocou. Sendo 27, é sim o meio do caminho. E essa 14ª emenda, como foi colocado pelo Parmenter, é uma das mais importantes, né? Ela contém uma série de conceitos importantes, tanto a nível estadual quanto no nível judiciário, quanto no nível federal. A 14ª emenda, ela tem 2 níveis. Estadual e federal. Aqui já coloquei com letra minúscula, desculpa, gente. Estadual e federal. E
colocando sobre a 14ª emenda, nós vamos trazer a seção 1. Eu vou falar para vocês sobre a seção 1, resumidamente, né? A seção 1, ela traz os privilégios e imunidades. O governo federal dotou com certos privilégios. E esses privilégios, por exemplo, a gente sabe que a 13ª emenda, ela trata da escravidão. Ela trata da escravidão. Então, aqui, com a 13ª emenda, foi colocado que um negro não pode, que não pode haver a escravidão com exceção de prisioneiros. Então, né? Acabando a escravidão, não pode haver escravidão, com exceção de serem prisioneiros. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem documentários que falam sobre a 13ª emenda. Inclusive, o presidente Obama fez muitas declarações, né, participou de muitas reuniões públicas em que ele tratou sobre a 13ª emenda. E a 13ª emenda, ela foi, através dela, até o nome do documentário, se eu não me engano, é 13th Amendment, ou a 13ª emenda, porque com essa colocação de que não pode haver escravidão, com exceção de prisioneiros, acho que eu deveria ter colocado aqui, né? O que aconteceu, resumidamente? O sistema prisional dos Estados Unidos, ele foi expandido por questões, eu vou colocar assim, por questões também financeiras, né? Porque quando você expande o sistema prisional, você precisa construir prisões, você precisa ter administração, é como se você estivesse criando mais gastos também, né? E administradoras, empresas administradoras para esses presídios. A gente vê que é tão famoso, né, os presídios dos Estados Unidos pela limpeza, pela organização e tudo mais, mas acabou que com essa condição aqui de que o negro ele poderia ser prisioneiro em caso, né, ele poderia estar ali submetido em caso de prisão. O que aconteceu? Como a escravidão libertou estes negros, mas até você acessar, você ter direitos e você poder acessar o poder aquisitivo, ter trabalho, ter empresas, estudar, ter onde morar, você ser, né, e ser respeitado, porque o simples fato de ser um negro já causava terror, né? Já causava um pânico. Então, aos que os viam, né? Aos brancos, até porque isso era uma forma de defesa também para os negros não se sobressaírem de alguma forma, né? Mas a grande maioria não tinha tantas condições. Então, se uma pessoa... Tem casos, né, que negros que se aproximaram de mulheres brancas, mas não era para agredir, mas foi dito que foram agredidas por eles, foi usada essa acusação, eles foram presos. E com o passar do tempo também, devido a tudo que a gente sabe, como a gente sabe no Brasil também, que a população negra tem essa defasagem, né? São os mais pobres, né? São os com menos condições de estudo. Isso leva também, de uma certa forma, que a maioria vai terminar por uma infelicidade na prisão. E nós podemos entender que o sistema prisional
ele pode crescer, expandir, ser o melhor, entre aspas. Mas quanto mais pessoas você vai enfiando ali dentro, mais difícil vai ficando para a sociedade. E você também tem que sustentar esses presos, né? Então, o melhor seria capacitar, né? A gente fala assim, é difícil, mas capacitar ou trazer para esses presos uma condição de serem ouvidos e de talvez mudar essa concepção. Mas não foi o que aconteceu, e se alguém puder alimentar suas células de memória com este documentário que tem sobre a 13ª emenda, vocês vão entender bem sobre o que aconteceu com relação a essa 13ª emenda. Depois nós temos... eu vou tratar agora de cada sessão, né? Da 14ª emenda. Então, a 14ª emenda tem a seção 1, que é sobre os privilégios, como eu falei, né? E aí entramos na causa dos negros, né? Porque até aqui ainda tinha essa situação. Com a 14ª emenda, se você é negro nos estados do Sul, você está imune, você está sob estas leis. Então, você tem direito a um julgamento, e um julgamento como qualquer outro civil. Então, se você é um negro no Estado do Sul, você tinha direito a recorrer a essa 14ª emenda. E ninguém poderia te tirar esses privilégios, né? E também, vamos colocar aqui, né? A seção 1, ela vai tratar dos privilégios. Vou colocar os privilégios. A seção 2 vai tratar de cidadania. A seção 3 vai tratar do devido processo. E a seção 4 é a proteção igualitária na lei. Depois nós temos E até aqui, se for olhar em tudo que está trazendo essa sessão, desses privilégios, né, como eu coloquei, dos escravos, na cidadania, no devido processo e na proteção igualitária, nós temos toda essa parte aqui, gente, vai estar tratando só de direitos para o homem, considerando o homem. Agora vocês vão me dar... Tá bem, tá bem. Já entendi, Bárbara. Então, assim, colocando assim essa primeira sessão, nós vamos colocar até aqui, de tudo que nós vimos, a consideração, em sua maior parte, é para o homem, tá? Eu posso continuar aqui, porque tem a seção 2, a seção 3, a seção 4, 5, todas dessa 14ª emenda. Mas, para eu não colocar uma coisa assim muito rápido,
para depois não conseguir conectar todos os assuntos, eu acredito que a gente pode parar aqui para fazer perguntas e respostas, se alguém tiver alguma pergunta. Esse assunto vai nos levar bem adiante com relação ao direito à igualdade, né? A igualdade perante a lei. Mas, assim, agora aqui eu acredito que eu não posso avançar muito mais. A gente pode parar por aqui, já sabendo que é um assunto profético e que é importante que nós entendamos toda essa construção para nós chegarmos ao entendimento do que os nossos anciãos estão trazendo para nós com relação à Constituição Federal dos Estados Unidos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não entendi aí bem essa parte aí que você colocou homens. Homens é gênero masculino ou homens em geral? É homem, gênero masculino. Só homens. Porque esses privilégios todos só eram válidos para os homens. Para homens. Ok. Os homens eram considerados. Obrigada, entendi, sim. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou colocar algum ponto? Se não, nós podemos parar por aqui, né? Eu vou fazer uma revisão. Se enquanto isso alguém pensar em alguma pergunta, gostar de colocar algum ponto também, nós podemos colocar. Mas eu vou fazer a revisão daquilo que a gente viu, né? Que nós vimos os 3 ramos do poder nos Estados Unidos, que é o poder legislativo, que resumidamente nós vamos colocar como sendo o Congresso, o poder judiciário, que nós vamos colocar como a Suprema Corte, que é composta por 9 juízes, e o poder executivo, que é o presidente, o vice-presidente e o seu gabinete, né? Mas a representação é do presidente. Esse sistema foi implantado para que sempre 2 estivessem a fiscalizar né? E nunca fosse, né, o poder supremo só de um poder ou outro, né? De um ramo ou outro, todos eles teriam que estar de acordo. Nós colocamos que a Constituição Federal ela só pode ser ratificada através de emendas, e nós tivemos, foram feitas 11 mil apresentações de emendas. 11 mil emendas apresentadas. Mas somente 27 emendas aprovadas. Então, também não é fácil emendar a Constituição dos Estados Unidos. Na Declaração dos Direitos... Na Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, logo após a Guerra Civil, 10 emendas foram implantadas. 10 emendas foram implantadas. Depois que 10 emendas. 10 emendas foram implantadas. Logo, alguns anos após, essas 3 emendas, que é a 13ª, a 14ª e a 15ª, da qual nós estamos tratando hoje, que é a 14ª emenda, que é a emenda que mais tem sido usada na nossa dispensação, segundo o que tem passado os nossos anciãos. E nós vamos ver, eu espero ter mais alguma apresentação para poder expandir esses assuntos. A 14ª emenda, ela está em nível, em 2 níveis, né? Tanto estadual como federal. Eu comecei aqui colocando a primeira seção dessa 14ª emenda. Quando da Declaração dos Direitos, esses 2 pontos que são tão importantes e tão difundidos sobre os Estados Unidos ficaram defendidos, né? Que é o direito da liberdade de expressão
e o direito ao julgamento justo, né? Para todos os civis. A 14ª emenda, nós vamos abrir muito mais sobre esse assunto, e eu espero que a gente possa ter outras apresentações, que seja eu ou que sejam outras pessoas, a gente possa trazer mais sobre isso. Espero que tenha podido contribuir até aqui. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de colocar algum ponto? Se não, então vamos fazer uma oração. Se vocês puderem ficar de joelhos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de nos reunirmos e de podermos falar de assuntos proféticos, pertinentes para a dispensação em que vivemos, pelo entendimento de podermos compreender que estamos em uma dispensação que necessitamos entender desses assuntos externos, e pedimos, Senhor, a vossa ajuda, a vossa bênção, e que cada dia nós possamos mais nos unir para entendermos e colocarmos a nossa vontade à vossa disposição, e nos esforçarmos, Senhor, para nos tornarmos capazes de todo tipo de entendimento e capazes de levar os aprendizados, o conhecimento que temos tido, que o Senhor bem sabe dos momentos de cada um de nós, e as lutas de cada um de nós, e o Senhor conhece o tempo e nos coloca numa posição que hoje a nossa vontade pode estar à disposição dos estudos, de receber, de passar e fazer estudos, Senhor, sempre buscando a guia que nos tem sido passada e ampliada pelos nossos anciãos, pelas possibilidades que temos também através dos grupos, né, de reuniões, das campais e dos nossos sites, né, do site oficial deste movimento, que nos dota com tanta informação. Então, Senhor, nós agradecemos por esse dia maravilhoso de sábado, agradecemos por essa oportunidade, e que nós possamos nos reunir mais e mais vezes para expandir no conhecimento. É o que nós pedimos e agradecemos sempre por tudo, Senhor. Gratos, honrados pelos méritos de Jesus. Amém.